No dia 7 de outubro de 2023, o mundo testemunhou um evento que ressoará por gerações. Agora, mais do que nunca, é vital refletir sobre suas profundas consequências e como elas moldam nossa compreensão do mundo e das relações internacionais. Boa tarde, olá a todas e a todos. Nós estamos aqui nesta aula aberta da Academia Judaica com os professores dos 4 novos cursos que a Academia Judaica vai lançar agora no mês de agosto. Nós dedicamos esses próximos 2 ciclos, o ciclo em setembro e em outubro, em agosto e setembro, antecedendo Yamim Noraim, as grandes festas, para a gente poder refletir um pouco mais sobre esse momento que a gente está vivendo, entender a realidade do impacto do 7 de outubro nas nossas vidas, nas nossas comunidades, na nossa identidade, nas relações internacionais, na nossa relação com Israel. Então, a gente está realmente dedicado a esses temas, por isso que todos os cursos que vão ser oferecidos agora dialogam entre si e a gente fica muito feliz de que vocês estejam com a gente também envolvidos nessa nova rodada de conteúdo, de estudo. Bom, a gente está nesse momento agora que esse impacto do 7 de outubro, que quando acontece alguma coisa que abala as nossas noções de segurança, de pertencimento, de direitos, a gente às vezes precisa olhar para o retrovisor e tentar ver na nossa história o que já aconteceu que pode, por exemplo, dar para a gente alguma ideia de como agir, ou de como responder, ou de como não fazer. E por isso, esse olhar para o retrovisor, a gente convidou para um dos cursos da Academia Judaica, justamente o professor Yoel Schwartz, que vai trazer uma perspectiva histórica e ele vem trazendo alguns pogromos muito característicos, e aí a pergunta para ele, começando com ele nessa rodada, o 7 de outubro preenche os critérios para poder ser classificado como um pogrom, e também por que é tão essencial a gente poder entender a relação de outros eventos com o que está acontecendo hoje, de que maneira a compreensão desses eventos pode iluminar a nossa compreensão da realidade hoje. Obrigado e boa tarde para todos. Boa noite para mim. Eu estou falando para vocês desde Israel. E, na verdade, que a pergunta que você faz é uma das grandes perguntas que a gente vem se fazendo diariamente desde as primeiras horas, os primeiros dias depois desse 7 de outubro terrível. Porém, a ideia desse curso que a gente vai desenvolver juntos, estamos desenvolvendo, é justamente tentar responder a essa pergunta. Até que ponto os sucessos terríveis do 7 de outubro preenchem as condições para ser um pogrom? E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é uma coisa que eu falo sempre que eu tenho que falar do 7 de outubro, que é muito difícil classificar o 7 de outubro quando ainda a gente, ou muitos de nós, estamos vivendo essa realidade do 7 de outubro. Quando ainda parte dos nossos filhos, das nossas filhas, dos nossos pais, ainda são
prisioneiros desse 7 de outubro nas túneis do Hamas na faixa de Gaza, quando ainda tem violência constante como resultado e como consequência desse 7 de outubro que está acontecendo nas nossas fronteiras e longe das nossas fronteiras, como vocês seguramente puderam também se enterar do que aconteceu no dia de ontem, ou seja, que é um trauma, por falar de alguma forma, que ainda estamos vivendo. Nem dá para falar de pós-trauma, porque é um trauma que ainda a gente está vivendo. Porém, eu acho que já dá para fazer algumas avaliações e tentar achar algumas correspondências, algumas equivalências com outros eventos da história judaica. E desde o primeiro dia do posterior ao 7 de outubro, as pessoas começaram a falar de em que situação histórica a gente está, que já aconteceu na nossa memória, que elementos da nossa memória, que motivos da nossa memória a gente pode retomar para entender esse 7 de outubro. E os motivos são muito amplos, desde a sensação de impotência de frente a uma violência por momentos absolutamente gratuita, absolutamente sem nenhum tipo de proporção, uma violência totalmente inhumana, desde a violência contra crianças, desde o crime contra famílias inteiras, desde as histórias que a gente ouve desde o primeiro dia de famílias que se esconderam em armários, que se esconderam embaixo da cama, que se esconderam em porões oscuros esperando que os assassinos chegassem, desde todas as informações de abuso sexual e de estupro que a gente hoje em dia sabe perfeitamente que aconteceram, e até a ausência do Estado, a demora do Estado, a discussão com relação ao papel do Estado, tudo isso a gente já viveu de alguma forma. Por isso, na apresentação do curso, eu escrevi que o curso, ao mesmo tempo que os eventos do 7 de outubro foram uma coisa totalmente nova, foi também uma coisa totalmente corriqueira na história judaica. Então, qual é o objetivo desse curso que eu quero conversar com vocês nas próximas semanas? Justamente tentar estabelecer aonde tem essas correspondências ao longo da história. Quantas vezes ao longo da história aconteceram coisas parecidas, mas justamente tentar entender também quais são as coisas diferentes. Que é o que tem de diferença esse pogromo do 7 de outubro dos pogroms do passado? Essencialmente o fato de que hoje em dia nós temos um Estado independente, essencialmente o que na nossa época existe um exército israelense, um exército judaico que deveria dar conta dessa história que não esteve, que tem isso a ver com o nosso passado e como a gente pode, a partir de as experiências do nosso passado, entender mais algumas coisas de como a gente pode reconstruir a vida depois do 7 de outubro. Porque em todas as experiências do passado, a vida judaica foi reconstruída. E então, o nosso objetivo é reconstruir também. Mas desde onde e como, eu acho que a grande pergunta que vai ficar no ar depois desse curso. Ótimo, obrigada, Yoel. A gente realmente a gente está ainda no olho do furacão, né? E nesse momento onde a gente tem esses episódios que você selecionou a dedo para trazer para o curso, eu imagino que em cada um desses, os judeus e as judias daquele momento devem ter se perguntado por que ser judeu, né? Por que vale a pena correr o risco? Ou se essa identidade ela vale mesmo a pena. E não só por uma identidade reativa, né, Rubem? A gente tem aí a beleza do judaísmo aí que, de repente, pode nos mostrar que vale muito a pena ser judeu, inclusive com esses episódios, e é o que a gente vai ter no curso que o Rubem vai nos contar agora, que tem uma dobradinha especial. Não é um professor só, são dois, e não são
E são dois especialistas que a gente daqui a pouco vai ouvir um pouco mais o, sobre o professor Michael Marmur, mas conta para a gente um pouquinho sobre o que vocês prepararam para esse curso e por que ele é importante nessa rodada de analisar os impactos do 7 de outubro nas nossas vidas. Então, boa tarde a todas e todos. Talvez vão escutar a voz um pouco diferente, devem ver que o lugar é diferente. Estou em Campos do Jordão, acompanhando a juventude no último seminário dessa temporada. E me disponho agora, com todo prazer e honra, a participar deste painel, junto com colegas e também representando a meu querido colega Michael Marmor, que hoje não pode estar aqui, mas ele, inclusive, já preparou e já gravou 3 das 4 aulas. O Rabino Jonathan Sachs propõe a pergunta de por que ser judeu baseada numa pergunta prévia que diz que é talvez a pergunta essencial, e é quem sou? E se a resposta é que eu sou judeu, então imediatamente vai vir a pergunta de como e por quê, em cada circunstância. Num cenário traumático como esse, está me propondo o programa que defina a linguagem. Tenho que fazer algo? Não, pode só fechar a janelinha. É que não consigo. Tenho que dizer... cancel. Ok. Voltamos mais uma vez, então. A pergunta essencial, como disse o Rabino Sachs, é quem sou? Diante dessa resposta óbvia, que a resposta vai ser sou judeu, precisarei perguntar por quê. Por que diante de cada uma das circunstâncias e os contextos aos quais me encontro? Um contexto como esse, na minha opinião, e Marmor concorda comigo, pode trazer geralmente 3 modelos. O modelo que diz não tenho alternativa, o modelo que eu chamo Dreyfus, que tentou se assimilar e não conseguiu. O modelo que diz, o modelo reativo, como me impedem, como me impõem, como não me deixam, então vou ser judeu. Vou ser judeu ainda mais. Estava adormecido o meu judaísmo, mas se vão me impor a morte ou a assimilação, eu vou ser mais judaico. As duas são identidades, de algum modo, negativas, certo? A primeira diz, seria outra coisa se pudesse, mas como a assimilação não é possível, vou ser judeu. O segundo modelo é o modelo reativo, precisará sempre do algoz, do perseguidor, do antissemitismo, do antisionismo, para se definir como judeu. Quase diriam ambas, não existe nada intrínseco, bom, ou justificável, ou de valor no judaísmo. É só uma reação à perseguição, ou é só a falta de alternativas. O terceiro modelo, que é o que nós queremos desenvolver no nosso curso, não necessariamente melhor que outros, mas no mínimo tão bom quanto. E aí então vamos precisar elucidar em que consiste essa escolha do judeu pelo judaísmo. Como é que nós reescolhemos? E como podemos purificar numa situação dessas nossa escolha para que seja autêntica, para que seja firme ao próprio judaísmo e fiel ao próprio judaísmo. E especialmente numa visão tão diversa como é a nossa, de que afirma que não existe um só judaísmo ou um só modo de ser judeu. Então, no curso, escutaremos as propostas, a seleção de fontes, desde a Bíblia, passando pelo Talmud, pela Halachá, pela Idade Média, pelos filósofos clássicos,
até chegarmos a propostas atuais, como aquela que falei do Rabino Sachs, também de outros mais contemporâneos, inclusive. E, finalmente, no curso, aparecerá uma contribuição de um livro novo que está escrevendo Michael Marmur, e que, na verdade, que já está escrito e que vai sair depois do curso. Então, todos os que participarem no curso saberão algumas das chaves com as quais ele responde esta pergunta, ainda antes que qualquer leitor do mundo. Este vai ser um curso que vai ter, então, uma dobradinha, como o Kirita dizia, porque vai ser uma exposição de uns 40 minutos, mais ou menos, do Marmur, que está previamente gravada e subtitulada, e legendada, perdão, e depois virá uma discussão comigo a partir do apresentado por ele. Bom, a gente ouviu agora, até agora, o Yoel nos contou sobre a perspectiva histórica que ele vai trazer, e o Rabino Ruben veio trazendo para a gente uma perspectiva do impacto nas nossas identidades. A gente tem também outras formas de impacto que o 7 de outubro vem trazendo, e é como uma metáfora aqui que poderia ser adaptada como lançar uma pedra num lago que tá calmo, e de repente essa pedra cai ali e ela não só move com o local onde ela cai, senão que ela começa a expandir e reverberar ao longo do lago. E mais ou menos esse é o impacto que a gente tem vivido, não só no 7 de outubro, mas até agora. Como disse o Yoel, que as coisas ainda estão acontecendo, a gente está no meio do que está acontecendo, e para isso a gente convidou a Karina Calandrin para nos falar sobre os impactos na geopolítica, os impactos internacionais, os impactos que as respostas a esse 7 de outubro em diferentes âmbitos, tanto as respostas imediatas como as respostas posteriores e as que vêm acontecendo agora. A Karina está, o voo dela atrasou, ela está a caminho de Israel agora, e ela vai nos dizer, ela enviou a, a- o comentário dela de antemão, e a gente vai ouvir a resposta dela sobre quais são essas dimensões que ela pretende analisar sobre o impacto do 7 de outubro no curso que ela vai ministrar durante o mês de agosto. No curso serão analisados alguns elementos realmente do impacto internacional do 7 de outubro, que vão muito além de Israel, mas que tem Israel como epicentro, né, desses impactos. Então nós vamos falar exatamente do terrorismo internacional. Então, como nós vemos esses elementos do terrorismo, não só com o Hamas, mas com o Hezbollah, com os Houthis no Iêmen, todos eles como proxies do Irã. Como o Irã acabou se tornando um ator, né, proeminente dentro desse financiamento do terrorismo internacional no Oriente Médio, que reverbera de uma maneira extra-região também, com a influência dos atores, com o posicionamento dos Estados Unidos e da Rússia. Além disso, eu também vou analisar o papel das organizações internacionais. Como a ONU e suas diferentes organizações têm atuado não só sobre Israel, mas sobre o tema terrorismo, sobre o tema direitos humanos no pós-7 de outubro, como esses temas que antes pareciam, né, para os leigos, né, e para pessoas que não estão muito conectadas com o tema, muitas vezes pareciam algo muito bem consolidado, mas que depois do 7 de outubro nos mostrou que, apesar das definições do direito internacional, elas são aplicadas de uma maneira muito diferente dependendo do ator em questão, né? Então a gente vai falar da Corte Internacional de Justiça, vamos falar do Tribunal Penal Internacional, do Conselho de Segurança da ONU, da Assembleia Geral, dos diferentes órgãos e como eles têm atuado de uma maneira muito errática desde o 7 de outubro.
Bom, a gente até agora está se concentrando no conteúdo, nós não falamos ainda sobre os professores, sobre essas personalidades que estão nos contando sobre esses conteúdos. Daqui a pouco a gente volta com isso, mas a gente ouviu agora a Karina falar sobre esses atores, esses diferentes atores que respondem ou não ao 7 de outubro e de que maneira responde, né? Seja a mídia, seja as instituições ah, internacionais, como a Corte de Justiça, e a gente, sobre isso, a gente tem Estamos aqui professor nesta aula Franco aberta da Filmara, Academia Judaica com os eu não, professores dos eu 4 estou me novos ouvindo, cursos que a Academia Judaica vai lançar agora no mês de agosto. Nós eu estou me dedicamos ouvindo. esses Vocês próximos conseguem me 2 ouvir ciclos, duplamente ou o não? ciclo em setembro e outubro, em agosto e setembro, Estamos todos antecedendo ouvindo em Paraíba as a grandes primeira festas, parte. para a gente poder refletir um pouco Está mais sobre repetindo. esse momento que a gente está vivendo, entender a realidade Boa Boa noite, se noite. você É o do áudio puder 7 da de me... outubro nas Suzane que nossas está vidas, nas nossas transmitindo isso. comunidades. Suzane. Bom, agora sim, agora eu acho que eu consigo falar não duplamente. Então, a gente tem o Dr. Franco Filmara, que vai abordar justamente essa questão da resposta, do uso da terminologia que tem sido aplicada a Israel em diferentes âmbitos, nas diferentes instâncias e esferas, seja na mídia, seja nas instituições, e como elas se ajustam e se adaptam à terminologia desses mesmos órgãos e desses mesmos organismos. Então, eu convido o professor Franco Filmara, mas antes eu queria dizer para as pessoas que ele vai dizer em espanhol e a gente conta com o canal de interpretação, é só clicar na barra inferior do Zoom, tem os 3 pontinhos e tem um botão chamado interpretação e pode escolher o canal de português para vocês ouvirem sem nenhum problema, e as aulas também vão contar com esse recurso, então vocês têm essa facilidade também na Academia Judaica, que a gente sempre leva em conta que a compreensão seja 100% e não seja apenas 70%, 80%, a depender do nível da compreensão do idioma de cada pessoa. Então, eu queria que você, Franco, nos contasse um pouquinho sobre a relevância, o que que você vai trazer, o que que você vai tratar nesse curso, em termos, e como que esse conteúdo pode trazer ferramentas para a gente lidar com essa nova realidade. Gracias, Kelita. Un gusto, estimados amigos de la Muito Academia obrigada, Judaica. Kelita e colegas da Academia Poder Judaica, reunirme con de ustedes estar en este compartilhando año, novamente com vocês nesse ano, triste y a la vez um ano esperanzador, triste e também com poder muita recuperar esperança a de los rehenes que todavía recuperar están os reféns secuestrados. que estão ainda sequestrados. Algo muy interesante de la forma Uma en que coisa muito podemos llegar a ver, interessante que podemos justamente la chegar óptica con la a que ver aparece en el desde a curso, ótica do es curso primero é, el primeiramente, concepto ter general y um básico de todos los conceito geral e instrumentos básico desde todos jurídicos os o tratados instrumentos e internacionales tratados en relación y internacionais com afectación al Estado de respeito Israel. ao En Estado de realidad Israel. también vamos a estar viendo no E, em solo realidade, eso, também estaremos sino desde un vendo punto de não vista somente isso, mas netamente desde um ponto de jurídico, vista el por qué netamente de alguna jurídico especie de do ensañamiento porquê en algunos de uma los organismos espécie internacionales. de Podemos ver el provocações caso de de alguns UNESCO, el caso organismos de la internacionais, creación como o de la caso da UNRWA, Unesco, o caso inclusive de da la Cruz UNRWA Roja e Internacional. da Y así Cruz vamos a ir viendo, dilucidando Vermelha uno por uno Internacional, cuál e es el vamos estar objetivo de eso falando quais são y os de ahí objetivos deles trasladarnos desde essa a lo que perspectiva afecta e a Israel y a su población mover-nos en até forma Israel directa.
e a população de Israel de maneira direta. E por que eu falo isso? Porque é importante as definições jurídicas e os termos como espécie de construção política falsa e de que maneira imputam a Israel organismos internacionais como a Corte Internacional de Justiça e, em base a isso, como vai se provocando isso a toda a comunidade judia que estava em todo o mundo. Vemos isso também nas universidades dos Estados Unidos e como temos que ter respostas válidas, jurídicas e sólidas para desconstruir essas falsidades instaladas e que somente as definições de uma questão. Vou trazer um caso concreto, por exemplo, Israel, Estado genocida. Isso impacta em toda a sociedade, isso vai se instalando como uma nova onda antissemita, e todos sabemos, as pessoas pensantes e de boa fé, que não somente gostamos de Israel, mas é uma das construções mais de falácia e isso também gera riscos. E desta maneira vamos ir apresentando e vendo algumas terminologias de árabes que também dão uma dualidade idiomática em prejuízo da comunidade judia que está no mundo. Então, esse é mais ou menos o que eu vou estar desenvolvendo durante os módulos. Bom, obrigada, Franco, também pela apresentação do tema, né, geral. A gente falava sobre a questão de quem são as pessoas, né? Porque uma coisa é o que a Academia Judaica se preocupa com o conteúdo, o conteúdo, alguns critérios que a gente adota são a relevância do conteúdo e a relevância do conteúdo para a nossa vida, para o presente, como que esses conteúdos dialogam com a nossa realidade e como eles podem ser, de alguma forma, úteis, não só no sentido do aspecto da utilidade do conhecimento, mas também que ele tenha uma relação própria com a gente, não seja só abrir um livro da biblioteca. Mas a gente também tem uma preocupação em que essas pessoas que venham trazer esse conteúdo, primeiro que elas sejam especialistas nas áreas das quais elas vêm trazendo esse conteúdo, e depois que elas sejam também boas comunicadoras desse conteúdo. É outro critério que a gente adota, está aí conosco o Rabino Ruben, que é o nosso reitor na Academia Judaica e que faz toda essa parte da curadoria do conteúdo. Aqui está com a gente também o Mário Fleck, que é a mola propulsora da Academia Judaica. A gente tem essa preocupação, e vocês, por que a gente organiza essas aulas abertas? Para que vocês também conheçam quem são as pessoas com as quais vocês vão conversar e vão dialogar ao longo das aulas nos cursos. O professor Franco Filmara, que acabou de nos falar, é juiz criminal na Argentina, e peraí, acho que eu tampei aqui. É juiz criminal na Argentina, também é doutor em ciências jurídicas, doutor em ciência política na Universidade de Bari, na Itália, e também atua na coordenação do programa de pós-graduação em Direito da Universidade La Matanza, em Buenos Aires. Enfim, é uma pessoa que tem uma relação muito próxima também com o conteúdo judaico, como um representante, uma voz do Yad Vashem, também na parte de pesquisas do Holocausto, e também na Corte Internacional milita e advoga pelas questões as questões
contra o terrorismo e os atentados contra a comunidade judaica, como a Argentina já sofreu 2 nas últimas décadas. Também a gente tem o Yoel, que foi o primeiro que nos falou. Yoel é um historiador formado em história judaica, em sociologia e antropologia, mas também tem estudos em filosofia judaica, ou seja, traz todas essas áreas das ciências humanas para poder falar com propriedade sobre o conteúdo que ele vem abordando, mas não só isso, ele também tem uma relação próxima com a gente na CIP, no Brasil. Ele já esteve no Brasil como Sheliach da agência judaica na CIP, e durante esse período que ele atuou, até hoje ainda tem marcas dele por aqui. A gente falava sobre isso antes de começar a aula. A Karina Calandrin é doutora em Relações Internacionais, é uma pessoa que tem uma atuação uma expressão muito, é uma voz da comunidade judaica, uma analista política nas mídias brasileiras e na mídia internacional, para a compreensão do fenômeno que acontece, por exemplo, agora em relação ao 7 de outubro. Desde o primeiro dia, ela tem estado nos canais de televisão internacionais como analista do fenômeno, e a gente tem a oportunidade de tê-la conosco, trazendo essa análise que é única, que é muito particular e que nos ajuda a entender melhor essas dimensões. No curso no curso que vai ser dado com o rabino Dr. Michael Marmur, e também com o rabino Ruben Sternstein, também doutor em filosofia judaica pela USP, e o Dr. Michael Marmur, que é professor de teologia judaica no Hebrew Union College, escritor de livros, já ocupou a posição de reitor, de diretor da parte de conteúdo do Hebrew Union College. Ou seja, os currículos deles são extensos e densos, mas a grande pergunta que fica e a pergunta eu lanço para eles, né, por quê? Por que cada uma dessas pessoas que estão na sala hoje e que estão conosco também na transmissão, por que elas deveriam vir estudar com vocês estes temas neste momento na Academia Judaica, e não simplesmente abrir um livro e ler, abrir o jornal e tentar entender a realidade em outros meios? Qual é o pulo do gato para poder as pessoas virem estudar com vocês? Então, invertendo um pouquinho a ordem aí, eu vou perguntar para a Karina, que já deixou gravado. Enquanto vocês que estão aqui, pensem como vocês se apresentem para esse público, para além dos currículos de vocês. Bem, né, por ser um curso que pretende discutir esse impacto internacional, eu acredito que fazer o curso com uma pessoa com a formação em relações internacionais, né, um internacionalista como eu sou em toda a minha formação, desde a graduação até agora o pós-doutorado, eu acho que é o ideal, né? Porque, de fato, só o internacionalista consegue ter essa dimensão multidisciplinar que um profissional com uma formação em outra área não consegue ter. E mesmo quando se fala da própria atuação do Brasil, né, como o Brasil se posicionou depois do 7 de outubro a diferentes temas, mesmo em relação à guerra da Ucrânia, que teve a posição brasileira também se mostrou muito errática no pós-7 de outubro, tudo isso sendo discutido por mim, né, por um internacionalista, é muito diferente do que por um outro profissional. Então, é por isso que eu acredito que o curso as pessoas realizarem o curso comigo é diferente do que com outro profissional, e esse é o convite que eu faço.
O meu outro chapéu aqui, eu acrescentaria que a Karina reúne o internacionalismo, como ela mesma diz, uma experiência acadêmica vastíssima, porque ela é pós-doutoranda nessa disciplina, e é uma pessoa que está 100% inserida no que é relevante para o nosso público, que é a mídia brasileira e as instituições brasileiras. Ela fala nas mídias brasileiras, ela é professora numa escola judaica, trabalha com jovens também e com jovens universitários, e então, justamente em quem é que vai selecionar os materiais, os pontos de vista, está a chave. Nós podemos assistir a CNN, o Jornal Nacional, ou ler o jornal, mas esta análise profunda vai mostrar somente com um perfil como ela. Muito bem, isso Podem mesmo. continuar aí, Franco e Joel, depois eu faço o refinamento de vocês também, não se preocupem. Minha segunda profissão é marketar conteúdos da Academia Judaica. Brincadeira. A grande questão do Rubem é que depois ele fala de todo mundo e depois ele se apresenta desse tamaninho. Aí eu preciso complementar aqui. Tudo bem. Então, a mesma pergunta está lançada para o Ioel também, que nos conte quem é essa pessoa que vai trazer esse curso e por quê, o que que você carrega aí na sua bagagem que é tão relevante, que é tão único e que é imperdível. Olha, o bom da tua pergunta é que ela pode ser respondida de muitas formas diferentes, sim? E todas podem ser interessantes. Eu, só por dizer uma primeira frase, eu diria que sou aquele cara que vai ler aquele texto que praticamente ninguém leu, e isso muitas vezes é absolutamente certo, e tentar pescar dentro desse texto as coisas que sejam interessantes para vocês e trazer para a nossa conversa. Na verdade, quando eu comecei a pesquisar esse tema da violência antijudaica, eu comecei a descobrir muitas coisas, muitas correspondências que eu imaginava que existiam, ou podia chegar a imaginar que existiam, mas não tinha uma ideia muito precisa, até que comecei a pesquisar. E para pesquisar se precisa de uma certa disciplina, de um certo conhecimento profissional que te dá o estudo profissional da história, e especialmente o estudo profissional da história judaica, que tem a característica de ser uma história mundial, ser uma história que não abarca nem um só território, nem uma só época, senão que a gente precisa fazer, como dizia faz mais de 100 anos o historiador Simon Dugnaud, uma história mundial do povo judaico. Um pouco o que tento fazer nesse curso, um pouco o que eu tento fazer nesses encontros e na minha vida profissional em geral, é tentar fazer que as pessoas conheçam toda uma parte da história judaica que ou não conhecem, porque não contaram para elas, e se contaram para elas, contaram mal. Tem muito paradigma, muito mito, muitas coisas pouco conhecidas ou muito mal conhecidas com relação à história judaica. Tem todo um mito, por exemplo, com relação à passividade judaica na história, que é um tema que tem que ser revisado e que gostaria de revisar também na nossa conversa sobre os pogroms. Tem todo um aspecto de contexto internacional. A gente, no curso da Karina, vocês vão ouvir do contexto internacional de 2024, mas também em 1600, em 1800 e em 1919 tinha um contexto internacional, e esses contextos são essenciais para poder entender como os judeus jogavam um papel na história sempre, e não só hoje com o Estado de Israel. E isso acho que é uma coisa que só a perspectiva histórica de um historiador profissional do povo judeu pode dar. E uma segunda coisa que eu acho que para mim é extremadamente importante, eu sou muito preocupado, faz muitos anos, com a questão da relação entre história e memória.
não só com aquilo que aconteceu, mas também com como a gente lembra daquilo que aconteceu, como a gente constrói a sua memória, a partir da sua memória, a sua identidade, a partir daquelas coisas que aconteceram no nosso passado. Não só o que aconteceu no passado, mas o que a gente faz com isso. Por isso, em cada uma das aulas, das 6 aulas que a gente vai ter, não só vamos falar do pogrom de Khmelnytsky, ou dos pogroms de Khmelnytsky, ou do pogrom de Kishinev, ou do pogrom do Farud, no Iraque, na metade da Segunda Guerra Mundial, mas também vamos falar de como o povo judeu reagiu e escreveu e refletiu e foi criando memória, e memórias às vezes contrastantes, nem sempre memórias que vão pelo mesmo caminho com relação a esses sucessos. Eu acho que é extremadamente importante também para nós, à luz dos eventos do 7 de outubro, tentar entender como funcionam esses mecanismos da memória judaica, como vão recuperando tópicos, mas ao mesmo tempo também vão se enfrentando e criando novas identidades ou reformulando as identidades a partir desses eventos. E por isso, cada uma das nossas aulas vai ter essas duas dimensões. A dimensão histórica, mas também a dimensão daquilo que ficou dessa dimensão histórica, daquilo que os judeus deixaram como testemunha e como memória desses eventos do passado. Ou seja, também aqui a seleção do profissional é imprescindível e as ferramentas de análise com a perspectiva atual são únicas. Para poder fazer esse curso sozinho, a pessoa tem que conhecer toda a história, como a conhece Yoel, e todos os contextos e fazer todas as comparações. Bom, e para isso temos o Yoel, que também foi diretor do Mahon de Madrigim, como fui eu, e onde eu conheci ele, e foi Sheliach de nossa juventude, isso é importante lembrar também. Então, ele tem também umas pedagogias muito especiais, além de ser um grande amigo de longa data, feliz de voltar a trabalharmos juntos. Muito bom. Olha, o Yoel aproveitou e apresentou o contexto dele, já fazendo gancho com o contexto da Karina, né, que traz a perspectiva atual. Então, de repente, a gente só ter o contexto atual e sem a compreensão histórica, algo pode ficar faltando. Da mesma forma como se a gente só tiver a história e não olhar o contexto presente, de repente os dois cursos vão dialogar bastante, mas não só eles vão dialogar bastante, os 4 estão em diálogo, e o Dr. Franco Filmara, agora eu pergunto para que ele nos conte um pouquinho qual é a sua relação com essa temática sobre genocídio, sobre apartheid, sobre ocupação, termos que são sempre muito usados em relação a Israel de uma forma torpe, distorcida, diferente do que é aplicado para outros entes, né? E como que é isso? O que que a sua história traz de ferramentas para que a gente possa ter essa recontextualização dessa terminologia e poder aplicá-la de uma forma crítica e poder responder também ao que vai sendo dito. Gracias, Kelita. Muito obrigada, Kelita. Faz muito poucos dias que, em relação ao que você comentou, a Universidade de Comaui assinou um documento. Comaui é uma localidade da Patagônia e o Conselho Superior e a reitora marcou Israel como Estado genocida e tiveram manifestações a favor da Palestina e manifestações em apoio ao Hamas, que sabemos que é um grupo terrorista com poder de facto em Gaza. Por que eu falo isso em um contexto? Porque
Eu fui assessor de organizações judias na Argentina e eu manifestei o que tinham que fazer e que as universidades não só têm que se retratar e pedir desculpas, senão que ela tem que pedir a reparação do que teria que ser de maneira judicializar a questão. E por que que eu falo da reparação? Porque colocou em risco a população de alunos e estudantes judios e amigos da comunidade judia e também as instituições, e por isso é importante ver que Israel não é um estado genocida, que o Israel não tem uma planificação jurídica de exterminar a população de Gaza, senão que se basa em defesa de sua população dentro do Estado de Israel. Então, em tudo isso que eu estou manifestando, não somente eu vou dar elementos para que possam desconstruir senão que possa ser também preventivamente de maneira, em algum caso que tenha algum caso de ter algum caso como que vão realizando. Eu estive escutando sobre os conceitos e preconceitos, né, na imprensa brasileira, mas também em todos os países do mundo, mas isso tem que ter ferramentas válidas e para saber como se defender cada um de vocês. Eu falo isso tendo em conta que, em outro contexto, como a Tríplice Fronteira, que é o terrorismo e toda a instalação da lavagem de dinheiro, que também alimenta Hamas, Hezbollah, e os possíveis processos que vão ser liderados da Casa AMIA, desde o caso Miley, que o Brasil se ofereceu a julgar, que tem cidadania brasileira, e também como que está sendo tratado de julgar o Irã utilizando o braço executor do Hezbollah. E tudo isso se reanuda depois do 7 de outubro, depois a nível internacional, nos estados nacionais, e o que significa enfrentar desde a comunidade que não é um estado, senão que são cidadãos comuns manifestados em instituições públicas, escolas, sinagogas, templos, e que de alguma maneira possa proteger não somente a vida, mas também a comunidade judia a nível mundial. Isso é um pouco das ferramentas que eu vou estar brindando. Estaremos tratando de esfriar isso para tratar essa situação. Aí é autoexplicativo também, né? A capacidade e a formação de um juiz internacional é especializado justamente em defender a causa judaica sem ser judeu, justamente em Latinoamérica, América Latina, e justamente o caso AMIA é a ferramenta indispensável para diversificar um pouco o que todos repetimos porque escutamos os debates, né? E o que a Academia Judaica está tentando fazer é ir muito além das notícias e muito além dos debates, né? Nós colaboramos justamente com instituições como o Stand With Us e demais, e com divulgadores de ideias, justamente como a própria Karina também, em outros contextos. Mas a Academia Judaica o que busca é análise profunda, né? E é isso, então, que estamos fazendo com cursos como este. Entender a profundidade e a complexidade da manipulação, do mau uso desses termos. E o Franco é um especialista justamente nisso, em levar causas jurídicas nesse tipo. Então, vamos sair daí com muito mais conhecimento e não somente indignados pela manipulação. E a gente, considerando as instituições, como por exemplo a CONIB, hoje tem um departamento jurídico dedicado a
responder e a mover demandas relacionadas a esses ataques que muitas vezes vêm acontecendo dentro do país, e muitas vezes a gente falta a compreensão exata para a gente poder rebater determinados ataques que chegam e determinadas coisas com as quais somos referidos, e a possibilidade de ter um esclarecimento apropriado e contextualizado dessas terminologias, eu acho que é uma riqueza que a gente pode fortalecer o número de pessoas que trabalham nessa defesa e não só deixar sob a responsabilidade dos departamentos jurídicos que estão sobrecarregados, né? A gente tem isso dentro de escolas, dentro das instituições, na mídia, nos comentários de jornais, de Facebook, e muitas vezes falta elementos para a gente poder dizer, olha, isso não é assim, né? Mas agora eu retorno a palavra, então, para o Rubem, para que, já no chapéu de professor desse curso na dobradinha com Michael Marmur, quem são essas duas personalidades que vão falar sobre essa questão da identidade judaica, essa identidade reativa ou não? Quem são essas pessoas e por que a gente precisa estudar com vocês esse curso? Então, o perfil é bem parecido, além de sermos amigos, fomos colegas de estudos, como Michael Marmur e eu, e os dois somos, ao mesmo tempo, doutores em filosofia judaica, com uma tendência específica para a teologia, e rabinos. E esse perfil conjunto é talvez o que traz a mistura ou a complementariedade entre o rigor acadêmico científico de quem estuda e a paixão de quem rabina. Os dois somos pessoas que nos perguntamos constantemente a pergunta do Rabino Sacks, que também é um doutor em filosofia e também foi, e fica conosco como um doutor em filosofia e um rabino. E então, essa estrada entre o estudo acadêmico, por um lado, e a vida cotidiana, em contato com a profundidade da identidade de cada indivíduo que contatamos, que temos o privilégio de escutar e orientar, e comunidades que temos o privilégio de servir, enriquece e se enriquece com o estudo acadêmico. E então é isso, essa é talvez a vantagem, humilde ou não, que podemos oferecer tanto Michael quanto eu. E é uma análise que traz a seriedade acadêmica e a paixão subjetiva. Isso imagino que não vamos encontrar no livro. Cada um de nós fez suas próprias seleções. Aliás, os que fizeram o curso comigo o essencial do judaísmo, 5 pontos essenciais do judaísmo e os 5 valores e ideias essenciais do judaísmo, esses 2 cursos têm aqui uma novidade, porque vai ter aqui uma conversa importante com o próprio trabalho de Michael Marmur, a partir desses pontos também. Então, os que já fizeram vão receber algo novo, os que não fizeram vão receber tudo novo. E acho que o principal é isso, que somos 2 pessoas que fizemos os estudos e, ao mesmo tempo, nos contatamos constantemente com a vida das pessoas e a própria identidade. Só complementando um pouquinho mais também do que você falou, Rubem, a questão do conteúdo em si que vocês vêm trazendo nesse curso, né, já do lado de cá, de quem já bisbilhota o conteúdo, tem toda uma parte de estar ancorado nas fontes judaicas, né, e a partir das fontes judaicas conseguir encontrar respostas para essas questões sobre
a nossa identidade, né? Então, não são só análises e reflexões filosóficas, mas elas têm uma âncora nas fontes judaicas, e isso é o que torna toda essa reflexão muito mais rica, porque ela nos conecta lá com a raiz da nossa tradição, né? Desde passando pelo Talmud, pelo Tanar, Uhum. até chegar aos contemporâneos, né? Exatamente. A moderadora também precisava ser uma rabina e doutora para trazer esse importantíssimo detalhe, não, aspecto do curso. O curso vai se apoiar em fontes clássicas, por que Abraão é judeu, por que ele começa sua jornada e por que Moisés depois é judeu, né? E por que uma pessoa é vista como escolhendo o judaísmo quando escolhe se converter ao judaísmo, né? No Talmud, no Shulchan Aruch, na lei judaica, a lei sobre a conversão, como ela enxerga a escolha pelo judaísmo ao longo dos séculos, como ela vai mudando no Talmud e na Halachá depois, no Talmud há 2000 anos e no século XVI depois no Shulchan Aruch, e assim por diante, como se vê na filosofia medieval, Rabi Yehuda Levi, o que responde sobre a escolha pelo judaísmo e os contemporâneos. Então, o curso vai se apoiando, surfando em fontes de todas as épocas, verdade. Bom, a gente tem aqui conosco Mário Fleck, que idealizou toda essa estrutura da Academia Judaica e está aqui como uma mola propulsora desse empreendimento judaico, né, de conhecimento judaico. E, Mário, você tem a palavra aí. Boa tarde a todos. Eu queria só fazer uma rápida síntese de tudo que foi falado, porque, aproveitando que nós comentou-se aqui sobre o caso da AMIA, essa foi a semana, estamos completando a semana de comemoração, de memória, de 30 anos desse atentado na Argentina, 30 anos sem esclarecimentos, sem uma punição. Esclarecimentos acho que existem, o que existe é uma punição concreta, onde um país que não faz fronteira com a Argentina, que não tem nenhum tipo de arbítrio, de conflito, nada, nenhuma justificativa, sai do outro lado do mundo para simplesmente matar pessoas dentro de uma embaixada de Israel na Argentina primeiro, e 2 anos depois, em 1994, 85 pessoas que não tinham nada a ver com nada, estragaram as famílias dessas pessoas apenas por puro ato de terrorismo. E eu queria comentar que a síntese desse programa que a gente forma agora em agosto com esses cursos é muito importante, porque o mundo mudou no dia 7 de outubro, e esse vai ser uma marca que daqui a 100 anos vai estar se falando como a gente fala hoje de coisas que aconteceram séculos passados. E essa mudança acontece a partir primeiro de uma ação medieval, uma selvageria medieval que aconteceu lá em Israel, e depois de uma incrível reversão de valores de clareza moral no mundo inteiro. Então, estamos vivendo ainda essa história. Menos de um ano que ela aconteceu, ela é uma história viva, em andamento. Ali, no dia 7 de outubro, aconteceu uma carniceria selvagem medieval. Mas depois de 7 de outubro até hoje, a humanidade continua num processo incrível de reversão de valores, de distorções de clareza moral. A combinação de todos esses cursos que a gente vai ter aqui é justamente para mostrar com clareza, com transparência, toda essa inversão que está acontecendo no mundo e que não se pode tratar superficialmente, não pode ser tratado apenas no noticiário do jornal. Precisa de uma discussão mais intensa e mais profunda, e essa provocação vai acontecer nesse conjunto de cursos que tem uma lógica muito grande entre eles, que começa agora em agosto. Eu gostaria de convidar todos
os que estão aqui e os que vocês puderem convidar, porque vai ser um conjunto de cursos muito relevantes entre si para entender melhor que tipo de humanidade nós estamos fazendo parte nesse momento e que nos permita refletir como a gente poderia se posicionar, se comportar e tentar reverter isso. Ótimo, obrigada, Mário. Também aproveito o gancho do seu convite para que as pessoas se inscrevam, que vocês se inscrevam e participem nessa discussão, nessa rodada, estejam envolvidos. Façam contato com a Academia Judaica, com a Fernanda, que está aqui com a gente, que é nossa Relações Públicas, e ela não escolham um. Não escolham dois, façam todos, se inscrevam nos 4, falem com a Fernanda e ela vai encontrar o melhor caminho para vocês e as facilidades para que vocês estejam conosco em todos eles. A gente agradece de antemão os professores que vão dedicar o seu tempo, compartilhar com tanta generosidade o seu conhecimento, a sua sabedoria, e vão acolher também as reflexões que vão ser construídas em conjunto com vocês nas salas de aula, nos encontros. É assim que a gente constrói o conhecimento. Não é unidirecional, é numa via de mão dupla que se constrói e se pavimenta esse caminho de compreensão. E também agradecer a nossa equipe que trabalhou para que essa aula acontecesse. Natan está aí na parte técnica, a Fernanda acolhendo vocês para entrar na sala e proporcionar o link para que vocês estejam. E, enfim, agradecer a cada uma e um de vocês que tomaram seu tempo no domingo à tarde para poder vir. Isso por si só já demonstra o quão envolvidos e quão engajados vocês estão nessa temática, e que como a gente está todo mundo no mesmo sentir e no mesmo movimento. Rubem? Está tudo dito. Está bem claro o contexto, a proposta de análise profunda para além da mídia e das respostas rápidas. Essa é a proposta geral, e a análise histórica, por um lado, o comum e o diferente, a geopolítica, por outro, os impactos lá atrás, a interna, individual, a identidade, quem somos e por que agora, e a terminologia, que é a ferramenta fundamental, a profundidade da terminologia. E cada uma das abordagens também já explicou onde está sua unicidade nestes personagens. Só resta dizer mais uma vez, estejam conosco, aproveitem a oportunidade e nos brindem com sua presença, que é fundamental. A Academia Judaica acredita realmente na educação através do diálogo com os participantes. Então, por isso, cada uma e cada um de vocês fará a diferença, além de cada um de nós, os docentes. Esperamos por todos e por todas. Obrigado por essa tarde e continuamos com o finalzinho desse domingo.